Boa noite, amados irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus por esta segunda-feira que Ele nos tem dado, onde nós estamos iniciando essa semana, né? Pela graça de Deus. E como disse ontem no culto, essa semana aqui nós vamos ter aí uma quebra na sequência, né? Este ano nós ainda não iniciamos o nosso retorno no culto, dos cultos domésticos de 1 Samuel. Do livro de 1 Samuel, né? Que nós iniciamos o ano passado. E já estamos atrasados aí, né? Hoje é dia 11, para nós iniciarmos o nosso estudo doméstico, né? Mas como eu disse ontem, eu queria, antes de voltar ao nosso culto sobre 1 Samuel, tomar alguns dias dessa semana para nós relembrarmos algumas coisas que nós já estudamos. Mas é sempre bom a gente voltar, né, em alguns apontamentos, porque às vezes se perde o sentido do motivo e objetivo do porquê ensinamos o que ensinamos, né? Isso é uma coisa perigosa e como Deus zela por nossas almas, eu creio que Ele tem colocado isso no nosso coração para nós estudarmos isso mais afinco. Hoje vai ser só uma introdução que nós queremos fazer, mas eu preciso da sua atenção, você que vai nos acompanhar nesta pequena série, 4 cultos que nós queremos fazer, se Deus permitir, né? Queremos seguir a liderança do Espírito e que isso possa se tornar novo na sua vida e aquilo que você já cria, aquilo que você já aplicava na sua vida, que isso possa ser mais uma vez acentuado e colocado. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aos que estão nos acompanhando agora, os que vão nos acompanhar depois, eu convido você a tomar aí a sua Bíblia. Eu quero ler Apocalipse capítulo 2, né? O Senhor Jesus nos ajude naquilo que nós queremos expressar e que Ele tenha a preeminência em todas as coisas, né? Esse não é um vídeo, uma gravação. Eu sei que alguns irmãos vão assistir ao vivo, né? Mas é mais que fique armazenado aí para estudo pessoal. Nós já tivemos alguns estudos sobre isso, mas algumas coisas sempre aparecem mais na mensagem e eu gostaria de responder alguns apontamentos, se Deus assim nos permitir, para que tudo fique claro, né? E vejamos qual é o Espírito que está nos guiando a falar sobre esses assuntos. Apocalipse capítulo 2, eu quero ler no versículo... Vamos ler a partir do versículo 1, irmãos? Vamos ler a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, lembrando que todo o início de toda a carta da igreja sempre tem isso. Isso diz, e aí tem as características. Isto diz, e aí tem as características. Mombrana disse, essas características são características da deidade de Jesus, né? Isso é muito importante. Isso está no livro das eras, mas principalmente nas eras pregadas do profeta de Deus, irmão Branham. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque embora quase todo culto nós citamos isso, eu temo que aquilo que Paulo disse, que nós ouviríamos e nunca chegaríamos ao conhecimento da verdade, né? Que isso não esteja acontecendo conosco. Então grave muito bem esse versículo. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome,
e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, que foi no Pentecostes, né? E arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu caçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Talvez na sua Bíblia esteja aborreço, mas veja, a palavra ali é odiar, certo? No inglês, hate, odiar. Aborrecer é o mesmo quase quando João Ferreira de Almeida traduziu amor por caridade, ele traduziu ódio por aborrecer, porque ele achou que Deus não podia ter um sentimento como ódio. Então, foi um aborrecimento. Mas a Bíblia não diz que Deus aborrece. A Bíblia diz que Deus odeia o nicolaísmo. E eu elogio vocês, os efésios, porque vocês odeiam o nicolaísmo como eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Que Deus nos ajude e acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Pois bem, amados, eu pensei assim umas, não sei, 400, 500 vezes mais ou menos, né? Se deveríamos voltar a tocar nesses assuntos, mas como não somos nós que mandamos nisso, é Deus, isso já estava me tirando o sono já de novo. Eu queria que você que fosse nos acompanhar tomasse essas anotações, as citações que nós queremos citar, porque até mesmo você, meu irmão, minha irmã, ou que está nos ouvindo agora, ou que vai nos ouvir depois, pode perder o sentido de quão grande, quão preciso, quão necessário é tocarmos neste assunto. Amém? Então, isso é para ser de ajuda. Ontem eu li uma coisa na igreja e eu tenho que ler aqui novamente para que isso fique registrado. Então, essa citação está na exposição das eras da igreja, no parágrafo 5. Por que nós vamos abordar esse assunto hoje especificamente? Porque tem surgido um pensamento que talvez, nós estamos exagerando, tomando do nosso tempo para combater não as pessoas, o espírito do nicolaísmo. Será que seria isso verdade? Será que nós realmente estamos exagerando, gastando tempo? Nós estamos tomando este assunto como um carro de batalha para tentarmos nos diferenciar dos outros grupos? Será que não seria, irmão, uma falta de amor nossa pregar o nicolaísmo, uma vez que o nicolaísmo é um assunto que só atinge líderes? Será que nós não estamos com um espírito errado? Nós não estamos com um espírito armado? Será que nós, na verdade, não temos amor suficiente para abraçar todos os nossos irmãos e aceitá-los assim como eles estão? Foi o profeta que disse: se eles me jogarem para fora, eu abro um círculo maior e coloco todos eles para dentro. Será que o profeta colocaria para dentro o nicolaísmo? Nicolaítas? Será que isso seria possível? Vamos ver. Vamos dar uma olhada no que o irmão Breno diz. E eu quero crer que Deus nos ajudará, né? Hoje, irmãos, coloquei aqui um reloginho diante de mim, né? Coloquei um reloginho diante de mim para mim ser bem breve, é só uma pequena introduçãozinha para o que nós vamos falar mais adiante. Então,
Vamos dar uma olhadinha se nós estamos exagerando, se não é tão necessário assim? Que talvez isso possa ser verdade. Antes de nós dizermos se é ou não, nós devemos ver o que o Mombrana diz, certo? O que a mensagem diz. Eu sei que tem irmãos online aí. Se houver algum problema no áudio, os irmãos me avisem, tá bom? Por favor, os irmãos me avisem se está tudo ok, se tem algum problema no áudio. Eu vou ler aqui na página 4, primeiro, da exposição das eras da igreja, no último parágrafo. Depois nós vamos para a página 5. Eu vou ler aqui, tá? Mas depois das nossas outras citações, nós vamos ler aqui juntos no computador, ok? Vamos lá? Então, você vai me dar a sua atenção uns minutinhos? Porque talvez nós possamos estar errados, irmão. Talvez o nosso espírito esteja armado e nós realmente não temos amor nenhum por ninguém. Estamos pregando isso apenas para... Mas vamos ouvir o que o irmão Brana disse, porque nós estamos num tempo em que nós cremos que a igreja deve ter o Espírito de Cristo, né? O nosso modelo mais próximo do que Cristo é o profeta. Tanto que o irmão Brana diz, não há problema nenhum vocês serem meus imitadores, contanto que eu imite a palavra. E é o que ele fez em todo o seu ministério, imitar a palavra. E nós até cantamos um hino que o Espírito que estava no mensageiro hoje tem que estar dentro da igreja para manifestar as mesmas coisas, né? Lembre-se que o espírito de Elias veio sobre Eliseu em uma dupla porção. Agora, como será que o espírito de Elias no nosso dia se comportou? 2 vezes mais seria o espírito que estivesse na noiva do tempo do fim. Amém? Acredito que você crê nisso, né? Todo o seu coração. Vamos ver aqui. O irmão Branham diz assim, ó. Agora, não é acerca das pessoas que eu estou falando, e nem nós. Nós não citamos o nome de nenhum pastor. Todas as vezes que nós citamos o nome de um ministro, foi elogiando ou dando alguma informação acerca daquele ministro ou daquele ministério. Mas nunca nós citamos o nome de um homem, de um ministro, de um pastor, ou seja, quem for, né? Para querer ganhar alguma coisa em cima. Agora, não é acerca das pessoas, mas é acerca do espírito, é acerca do sistema. Desse sim, nós falamos. Olha, isso é tão, assim, antes de eu começar a ler, você sabe que nós, quando pregamos alguns determinados assuntos, se tem que mentir acerca deles, contar mentira acerca do que nós falamos, para combater não um grupo de igrejas, não um ministro. Combater isso aqui. Combater isso aqui. Não está sendo distorcida a palavra de um homem, está sendo distorcida a palavra desta mensagem. Amém? Vamos ler. É Satanás que tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença, mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto, e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem das suas obras. Preste muita atenção nisso. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação de pensamentos. Não é telepatia, nem feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isso de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhes outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. O diabo sabe disso. E ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação,
é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo o demais é falso. A única igreja que Jesus Cristo reclama como sendo sua é aquela que manifesta Marcos 16 em ação. Tudo o demais é falso. Bom, só daí você já deveria saber que grupos dentro da mensagem que não crê no falar de línguas, por exemplo, já está muito longe de Marcos 16. Porque a primeira característica de Marcos 16, quando Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem, e em meu nome falarão novas línguas. Olha, o falar de língua já é uma das coisas que seguiriam aqueles que criam na palavra. Não é a evidência do Espírito Santo, certo? Mas quem tem o Espírito Santo, essas coisas seguirão, como está em perguntas e respostas número 12 que você me ouve citar aqui. Bem? Esse é o primeiro ponto. Qualquer igreja que fuja da característica de Marcos 16 em ação, não fui eu que disse, foi o profeta. Tudo o demais é falso. Tem que ser. Agora, o importante está vindo, hein? Olha lá, isso é importante. Agora, recordem isto. Cristo na verdadeira igreja... irmão, só um minutinho, isso é tão importante que eu tenho citações aqui, muitas citações, mas eu vou diluir elas em culto porque eu não quero amontoar a informação. Eu quero que você pegue essa informação e coloque no seu peito. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Porque querem tirar isso de nós. Querem mudar isso aqui. Agora, recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito do anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso, ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e o que ela pode fazer, as obras maiores, ela será um exército invencível. Você conhece essa citação. Você conhece o que isso quer dizer. Você já leu isso. Agora, o que eu quero que você preste atenção é o que vem a seguir. Porque aí nós vamos ter a resposta se nós estamos exagerando. Porque talvez estamos. Mas aí quem vai dizer é você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Se estamos exagerando. Ele continua, e isso é o ponto importante. Se elas, a igreja, obtiveram uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem o espírito do anticristo, Satanás será impotente diante dela. Eu vou repetir. Se a igreja tiver a verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e discernirem e resistirem o espírito do anticristo, Satanás ficará impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. O primeiro ponto é esse. Sem que você entenda como funcionam os dois espíritos dentro da Assembleia, dentro da Batista, dentro da Igreja Católica, dentro da estrutura da Igreja Cristã,
discernir o espírito do anticristo e resistir, Satanás se tornará impotente diante dela. Vamos ler uma coisa aqui? Eu vou colocar aqui para nós, tá? O segundo selo, 129. Vamos por aqui para nós ler? Segundo selo, 129. Aqui? Mensagem do segundo selo, parágrafo 129. Vamos dar uma lida no que o irmão Branham está dizendo aqui? Que queremos chegar à conclusão que se nós estamos exagerando, Nical conquistar os leigos. Em outras palavras, querem tomar, ao invés de todos serem um, querem tornar algum indivíduo santo. Eles queriam fazer queriam seguir o modelo do paganismo, de onde eles saíram e finalmente conseguiram. Agora, observe. Primeiro, Nicolaita. O Nicolaita foi chamado na Bíblia... Como é que é, irmão Babena? Nicolaita foi chamado na Bíblia anticristo. Porque era contra a doutrina original de Cristo e dos apóstolos. Por isso, no parágrafo 129 da mensagem, o segundo selo, o irmão Branham disse que Nicolaita foi chamado na Bíblia de o anticristo. E na exposição das eras, o irmão Branham disse assim, ó, se você tiver a revelação verdadeira dos dois espíritos dentro da igreja cristã, ter o discernimento do anticristo e resisti-lo, Satanás será impotente contra esta igreja. Aí eu pergunto para você, é necessário ter ensinamento sobre isso? Porque o que vai tornar o diabo impotente, irmão, olha, é assim. Não é porque você vai na Assembleia de Deus e que tem uma placa lá assim, ó, Assembleia de Deus. A palavra Assembleia é congregação, certo? Ajuntamento. Não é porque tem a placa Assembleia de Deus que lá é a Assembleia de Deus. Você me entende? Não é porque tem a placa da mensagem que se prega a mensagem. Não é porque tem a foto do irmão Branham que se crê no que o profeta disse. Porque o que eu quero te ensinar, irmão, você que me tem como pastor, você que nos ouve, você é participante desta igreja, tem esta igreja como seu corpo local, você tem esse ministério como seu pastor para te guiar espiritualmente, a minha missão, olha bem para mim, o que eu quero que você entenda. A minha missão, que eu posso morrer em paz se isso estiver sendo bem feito, é te tornar um perito, um especialista em discernir o nicolaísmo, o espírito do anticristo e aquilo que é verdadeiro. Irmão, como que o anticristo, dentro da Assembleia de Deus, vai te tirar da mensagem, irmão? Como que o espírito do anticristo dentro da mensagem, irmão? Como que isso vai te afastar do que é verdadeiro, irmão? Tão parecido que, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos, como citamos ontem no culto. O anticristo é 99% Cristo. Só que o espírito do anticristo na Bíblia foi chamado nicolaísmo, nicolaita. O irmão Branham vai dizer, nós vamos ver ao longo do nosso estudo. Hoje é só uma introdução, nós já vamos encerrar agora. O espírito do nicolaísmo estava na serpente quando enganou Eva, quando tirou a autoridade da palavra e colocou a autoridade sobre ele. Certo?
E Eva foi tão enganada, isso que eu quero chamar a sua atenção, e por isso que a minha missão, isso é a missão da minha vida, em reprofetizar o que disse o profeta de Deus, e aqueles que nos têm como seu pastor, serem peritos, especialistas em discernir esse espírito. Por quê? Por que o meu sonho, o meu desejo, a minha luta, as minhas orações, se eu leio, se eu tenho montado estudos, por quê? Qual a razão disso daí? Porque, para mim, eu creio que o que o profeta disse na mensagem da expulsão das eras é a verdade. Se você conseguir discernir esses dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, o diabo será impotente contra você. Não vai ter enfermidade, não vai ter inferno, não vai ter demônio. Então, a missão aqui é você ouvindo isso que o irmão Branham diz, você vai me responder se nós estamos exagerando ou não. Porque até, irmão, que você não entenda qual a diferença entre um e outro, porque o espírito do anticristo no nicolaísmo é sutil, estou dizendo assim, prega a mensagem, tem a foto do irmão Branham aqui, assim, em cima. Mas saber discernir esses dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã é o que vai tornar o diabo impotente. Agora pergunto, o que é o nicolaísmo? Isso é uma coisa tão importante que deveria ser batida, porque o irmão Branham diz, é isso que tornará o Satanás impotente contra você. É você discernir as obras de Satanás. E a coisa que eu citei ontem, eu não sei se você já sentiu medo na sua vida. Medo é o trauma mais gritante que um ser humano pode ter. É o medo, é o sentimento mais, falando dos maus sentimentos, né? Agora, você já pensou que você sabendo, você tendo a revelação de Deus, você faz com que Satanás tenha medo? E você faz ele sentir esse sentimento? Porque você começa a ver desvelado diante de você as obras do diabo. Você sabe que aquilo pode vir em nome de Cristo, pode vir em nome da mensagem, pode vir em nome de tabernáculo, pode vir em nome do que quer que seja, mas você olha para aquilo, você discerne que aquilo não é aquilo é 99% Cristo, mas não é 100% Cristo. É isso que vai tornar o diabo impotente contra você, contra a igreja. Agora, nós não estamos exagerando? Agora, quando eu estou dizendo para você, irmão, enquanto estiver vivo, eu vou dizer isso, que tal ajuntamento organizado, embora carregue o nome da mensagem, é um movimento de nicolaísmo, porque tomam o que uma liderança humana fala ao invés do que a mensagem diz, você pode vir para mim e dizer assim, ó, você não ama seus irmãos, você deveria fazer um círculo maior e colocá-los dentro. Mas é muito pelo contrário. É mais do que amar qualquer irmão, amar a palavra e amar os meus irmãos, porque se existe uma forma de amor, é eu poder te alertar quando uma coisa está te levando para o inferno. Ó, vamos ler um negócio aqui. Li ontem e vou ler novamente, apenas como uma introdução. Necessário vos é nascer de novo. Cadê aqui? Deixa eu pegar. Trinta e um. Vamos dar uma lida aqui juntos, irmãos? Eu repito, não vamos adentrar no assunto, apenas uma introdução. Amanhã nós começamos mesmo. Eu vou ver até se amanhã nós começamos um pouco mais cedo, para nós estudarmos melhor isso, né? Não há nenhuma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Nenhuma pessoa quer ir para o inferno. Não há ninguém. E vocês não dirigem centenas de milhas. Vocês não dirigem centenas de milhas sob estradas de gelo e gastam do seu viver, do seu dinheiro, apenas para virem à igreja aqui para, apertarem as mãos das pessoas, embora vocês apreciem isso, e ouvirem o pastor e a mim mesmo e a outros ministros falarem a palavra. Você tem isto onde você estiver, pastores, ministros, exatamente como nós, servos de Cristo. Deixa eu me parar aqui um pouco, irmão.
Hoje o grupo local onde nós estamos, mais de 50% da igreja mora longe. São irmãos que vêm de 60, 90, 100 quilômetros para assistir o culto. Estão quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Ora, da onde esses irmãos vêm, tem igreja, tem pastor, lá tem uma placa da mensagem, lá tem igreja, lá tem um pastor. Então o que o irmão Branham está dizendo, ó, vocês não vêm, não gastam do seu dinheiro. Você sabe o que é um irmão gastar de combustível R$700 por mês? R$800 por mês e não perder um culto? Ele não faz isso apenas para vir apertar nossa mão, apenas para vir ouvir um homem. Como não era nos dias do irmão Branham, também não é nos dias de hoje, em vários locais nesse Brasil. Então, da onde eles vêm, tem pastores, tem ministros, servos de Deus, como o irmão Branham disse aqui. Agora, há uma razão por que as pessoas se deslocavam até, e nós somos testemunhas disso, nós temos visto. Hoje, a maior parte da igreja local aqui vem de longe. Houve uma época que nós recebemos irmãos de 250 quilômetros. Nós temos irmãos a 650 quilômetros de nós que nos têm como pastor. Agora, há igrejas, há ministros, são bons homens, são excelentes homens. Eu vou repetir o que o irmão Branham disse aqui nesta mensagem, olha. São exatamente como nós, ó. Você tem isso onde você estiver. Pastores, ministros, exatamente como nós somos. Servos de Cristo. Porém, há algo que te encaminha para cá, para este local particular. Ok, mas o que o irmão Branham quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é o que ele vai dizer em seguida. E aí, você, irmão, olha aqui um pouquinho para mim. Vai entender o porquê que eu tenho urgência de que você entenda isso, tá bom? Porque há uma responsabilidade, e esta é a razão por que o irmão Branham está dizendo isso aqui, ó. Porém, há algo que te encaminha para cá, a esse lugar em particular. Portanto, é obrigação nossa como pastores ver que este rebanho está alimentado e alimentado corretamente. Porque Deus Todo-Poderoso requererá seu sangue em nossas mãos. No dia de julgamento, nós responderemos por vocês. Então, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que é colocada sobre nós, e Deus tem nos dado pessoas que nos amam e vêm para nos ouvir, então nós deveríamos passar nosso tempo constantemente zelando por sua alma. E quando a primeira coisinha que víssemos surgir que não fosse correta, é nossa obrigação vir aquela pessoa, porque nós somos pastores cuidando daquela ovelha. E se eu vejo aquela ovelha comendo sobre a erva daninha que irá matá-la, é melhor que eu a coloque longe daquela erva e lance a erva para longe dela, de tal forma que ela não chegue a ela porque irá matar a ovelha. Olha, esse é o zelo que o profeta ensinou que o ministro deveria ter, porque nós daremos conta daqueles que nos têm como pastor. Entende? Daqueles que têm se alimentado e assim, ó, garantido de que essas ovelhas estejam sendo bem alimentadas e alimentado com o alimento correto. Por isso, irmãos, falar sobre o nicolaísmo, que é o que vai te dar, o ensinamento que vai te dar o discernimento de ver o espírito do anticristo. Porque, veja, joio e trigo estavam dentro da mesma mensagem, dentro do mesmo terreno. Eles receberam a mesma chuva, tanto a temporã como a seródia. As duas agradeceram a Deus, as duas louvaram a Deus, levantaram as mãos para os céus e disseram obrigado, Senhor, pelo avivamento. Só que o avivamento não veio para o joio, o avivamento veio para a semente eleita. Só que no tempo da colheita ia ser feita uma separação. E a Bíblia diz que chegaria um tempo em que nós veríamos claramente quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Como é que nós vamos ver isso se não houve ninguém para nos ensinar? Aí Deus envia o profeta de Deus, o irmão Branham, e traz todo o ensinamento sobre isso, não partiu deixando nenhuma ponta solta, para que quando nós olhássemos o espírito do anticristo dentro da estrutura da igreja cristã, nós reconhecêssemos, não, isso não é Deus, isso é o diabo, isso é o anticristo. O diabo se tornaria impotente. Porque a igreja primitiva, Deus elogiou eles. Vocês colocaram aqueles homens à prova.
Eles diziam ser enviados por Deus, porque eu já te expliquei que a palavra apóstolo no grego é um verbo, é enviar, enviados. Diziam ser enviados por Deus quando eles nunca foram enviados por Deus. E vocês não podem suportar esses que são maus. E o irmão Brana, na mensagem A Era de Éfeso pregada. Isso, meu Deus, onde que eu coloquei essa mensagem? Bom, mas hoje não vamos aprofundar isso. Durante essa semana eu vou mostrar. O irmão Brana disse, esses eram os líderes. Esses eram os líderes. A igreja de Éfeso colocou, não podia suportar os maus, os líderes. Agora, se nós queremos ser bons ministros diante do Senhor Jesus Cristo, é isso que eu estou dizendo, irmão. Sabe o que é isso? O ensinamento, não por mim, não fui eu que ensinei isso, foi o William Branham que ensinou isso. Contra o nicolaísmo, balaamismo, jezabelismo. Dentro da estrutura da igreja cristã, esse é o seu imunizante. Não está tendo aí a vacina? A vacina do Covid aí, do coronavírus? A vacina contra o anticristo é você ser ensinado o que é nicolaísmo, jezabelismo, balanismo. Que a mistura dessas três cores dá o denominacionalismo. Você tem que estar vacinado contra isso. E eu quero que esteja a tal ponto, olha aqui para mim, tal ponto que você esteja vacinado, que se o dia da manhã quem praticar o nicolaísmo for eu, você já sabe que não importa o quanto você me ame como amigo, como você me ame como pessoa, quanto afeto você tem, a palavra já te ensinou que você não pode, em hipótese alguma, estar ao lado de um homem cujo espírito de nicolaísmo esteja nele, porque ele vai estar dizendo amém a 99% de tudo que a mensagem diz, mas negando aquele 1%. O irmão Branham disse, a raça humana caiu por causa de um não, o diabo quer que essa Eva caia por causa de um não. Morrerás. Não morrerás. Ela caiu. E Eva estava tão enganada, o nicolaísmo enganou ela tanto, que quando ela vai ter o filho, ela disse assim, ó, alcancei um filho do Senhor. O irmão Branham disse, olha, ela estava tão enganada que ela achava que aquele filho, aquela semente veio de Deus, quando aquele filho era um filho do diabo. Era semente maligna. E às vezes a igreja, que é dominada pelo nicolaísmo, está tão enganada, mas tão enganada, que ela acha que membros e mais membros e mais membros, ó, alcançamos isso do Senhor. Será? Será? E se nós lermos na mensagem que o irmão Branham disse que de uma igreja cujo nicolaísmo é a doutrina, não pode sair um eleito de lá. Não pode se produzir um eleito numa igreja nicolaita. E se nós acharmos uma citação dessa, como é que vamos fazer? Não, irmão, Nicolaísmo está lá na Católica, está lá na Assembleia de Deus, está lá... Não. Não. Lá não pode me atingir. Eu não sou assembleiano. Lá não pode me atingir. E o diabo não é burro. O diabo não é burro. E Deus não é mentiroso. Quando Deus diz que se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos, é porque se possível fora. Seria muito próximo. Então, eu faço uma pergunta para vocês, irmãos. Você que está me assistindo agora, você que vai me assistir depois, se você der o seu tempo para nos assistir, será possível que nós estamos exagerando? Será que, na verdade, quando nós estamos falando de nicolaísmo, é uma falta de amor para com as almas dos irmãos? O irmão Branham, ele disse na exposição das eras, Judas tinha sobre ele o espírito do nicolaísmo. E você vai ver ao longo do nosso estudo dessa semana que não pode, hipótese alguma, uma igreja ter a doutrina do nicolaísmo, ou as obras do nicolaísmo também, sem que também tenha o balanismo. E o balanismo é a doutrina da substituição da adoração. Nós veremos isso durante a semana. Então, vamos aplicar essa segunda dose de vacina, ok? Isso aqui, e essa vacina não foi feita na China, tá, irmão? Não foi feita na China, não foi feita nos Estados Unidos, não é de Oxford, não é da Inglaterra, não. Ela foi feita lá na Nova Jerusalém, para nos preparar, nos dar a imunidade correta para esse vírus do inferno, chamado nicolaísmo, não nos pegue. Porque isso passa de um para outro, tá? Isso é contagiante. Mas se você estiver imunizado, você vai conseguir discernir. Você vai ver na exposição das eras, o irmão Branham disse assim, ó, Judas tinha o espírito do nicolaísmo sobre ele e estava ali no mesmo grupo, Cristo e o anticristo. Tanto estava no mesmo grupo
que quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e aquele perfume, uma ungiu a cabeça, a outra ungiu o pé de Jesus, né? O alfa e o ômega estavam tipificados ali. Judas olhou para aquilo e falou assim: ó, isso não é amor? Se ela realmente amasse, Senhor, ela daria isso aí e nós daríamos isso aos pobres. Nossa, vamos dizer, ele tinha um espírito diabólico. Ele tinha um espírito diabólico. Você sabia que... Eu acho incrível isso. Você vai na... Não sei se alguns irmãos aí católicos, né? Já foram católicos. Mas um dia nós fomos fazer um evento, há muitos anos atrás, nós fomos fazer um evento dentro da igreja católica, né? Primeira vez que a gente foi dentro de uma igreja católica. Irmão, você tem que ver o amor que eles te tratam. Eu sinto que você poderia ferir qualquer um deles, eles te amariam. A caridade, o amor para com os pobres, o amor para com... Sabe, eu pergunto para você, isso é amor? Isso é um amor da Bíblia? Isso é um amor, que isso não é caridade, isso deve ser amor. Deus não nos ensinou caridade, ensinou amor. Você sabia que Judas traiu Jesus por amor? Que o irmão Branham disse que a razão por que Judas traiu Jesus foi por amor? Que Judas disse: Senhor, eu te ajudei, agora é hora de tu manifestares. Eu te dei a ocasião correta, Senhor, agora é do Senhor vencer os romanos. Mal sabia ele que estava cumprindo a palavra. Mal sabia ele que estava cumprindo. Mas ele não traiu porque ele odiava Jesus, não. Ele traiu porque ele queria fazer com que Jesus se manifestasse. Porque Jesus toda hora dizia assim, ó, não, fujamos. E a ideia de Judas, nós vamos ler na pregação das eras da igreja, pregada, o irmão Branham dizendo assim, ó, Judas constantemente dizia para Jesus, por que nós não montamos uma organização? Para concorrer com os da sinagoga. Vamos atrair essas pessoas, aqueles que querem se libertar dos romanos, aqueles que estão esperando os Messias. Ó Senhor, com as obras que o Senhor faz, nós vamos arrebanhar toda a nação. Com as obras, com isso, o Senhor vai ganhar um grande nome. Com a mensagem que o Senhor prega, o Senhor pode ser um grande homem, o Senhor pode estabelecer bispos, estabelecer presbíteros, estabelecer igrejas, dominar, nós vamos ser o maior grupo da sinagoga. Eles vão deixar as sinagogas e vão congregar. Ó, por que ficar fugindo? Por que ficar dizendo para as pessoas assim, ó, não diga a ninguém que isso aconteceu? Por que disso? O mesmo motivo pelo qual Demas abandonou a Paulo. Porque ele não conseguia entender por que Paulo não se organizava, por que Paulo não dominava sobre os grupos de igreja que ele ajudou a levantar. Humildemente eu peço, pergunto aos irmãos, por que hoje seria diferente? Por que hoje seria diferente? Então, a pergunta que eu faço para você, meu irmão, é assim, nós estamos exagerando? Será que nós estamos... É uma falta de amor? Será que nós estamos tendo? Será que o círculo maior que o Mombrana disse que ele abriria é que nós deveríamos aceitar com que o espírito do nicolaísmo entrasse no nosso meio para dominar sobre nós? Para termos um bispo sobre nós? Porque se acha hoje, principalmente na mensagem, que nicolaísmo é só o Papa, é só o padre. E o irmão Branham disse, não é isso, porque o nicolaísmo é uma estrutura. Seja a estrutura tendo o nome de católica, assembleia ou tabernáculo. O Espírito vai fazer com que eles ajam da mesma maneira. E você vai ver durante esse estudo, se você me acompanhar durante essa semana, você vai ver que o irmão Branham disse, um homem sobre vários grupos locais. Pô, irmão, você não pode mudar isso. Você não pode mudar isso. Eles começaram a fazer aquele homem sobre vários grupos locais, quando cada grupo local deveria ter seus anciãos, e o seu ancião local, mas eles sobre vários grupos locais levantaram um mesmo homem. O irmão Branham disse, olha como que através de uma boa obra, e veja, isso não começou com os agnósticos lá na primeira era, não começou com a turma de Tertuliano, de Cícero, não. Começou dentro da igreja de Éfeso.
E o profeta disse, a deusa grega Diana era a representação mais clara de como o nicolaísmo estava ganhando sua forma como um bebê, iniciando dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, como eu já li para você, e vou ler de novo, porque você não pode deixar isso passar. Vou dar outra dose. Atos 20. O que está escrito em Atos 20? Atos capítulo 20. Vamos. Olhemos a Bíblia. O que está escrito aqui, irmão? Por favor. Por favor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Nós já vimos que essa palavra também está no singular, certo? Porque o grego é um idioma dual, às vezes está no plural, às vezes está no singular. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu, o profeta Alfa, a igreja Alfa, o primeiro profeta, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de onde, irmão? No meio dos agnósticos, no meio de Roma, no meio de vós, lobos cruéis que não pouparão rebanho. O que está escrito aqui no verso 30, irmão? Que de entre vós mesmos se levantaram homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Ora, irmão, quem disse isso foi Paulo. Isso não começou lá com os agnósticos, não começou lá com Inácio, não começou dentro da própria igreja. E por que hoje seria diferente? Por que hoje seria diferente? 99% Cristo, mas eles negam algum ponto da Escritura. Eles negam alguma coisa da Escritura. Agora, por que estamos exagerando falando sobre o nicolaísmo? Você já leu esse livro aqui? Os Mártires, de John Fox. Você já leu isso aqui? Os nossos irmãos que morreram nas arenas, sabe quem os matou? O nicolaísmo. Quem os matou foi o nicolaísmo. Aí você vai dizer assim, tudo bem, mas se é o nicolaísmo, leia a mensagem. O irmão Branham disse, quando o nicolaísmo começou a imperar, muitos dos verdadeiros crentes foram atraídos para esse sistema. Por eles combaterem, foram expulsos. Mas veja que isso começou dentro da própria igreja. E eu posso provar isso dentro da mensagem. Agora, você quer saber por que as pessoas, a maioria, não vão insistir nisso? A razão está aqui na exposição das eras, no parágrafo 105. E por favor, irmãos, nós vamos encerrar agora, tá bom? Não quero fazer longo demais, porque aí amanhã, na nossa sequência, aí realmente eu vou querer a sua atenção, ok? E eu não vou entrar como... você que está nos ouvindo, por favor, eu não vou entrar em como o nicolaísmo nasceu simplesmente, porque tem um culto aí, acho que ainda está disponível, não sei se eu tirei, ele está disponível, mas se eu tirei, se algum irmão puder ver para mim, por favor, se eu tirei eu vou colocar de novo. Eu não sei se é do livro de Ageu ou se é do livro de Tiago, que nós lemos sobre a instituição dos diáconos, lembra? Que a igreja havia escolhido um diácono chamado Nicolau, e que o irmão Branham disse que esse Nicolau foi o pai do nicolaísmo, mas veja, quem escolheu o Nicolau foi a própria igreja primitiva. Os discípulos disseram para eles assim, não cabe a nós repartir as coisas entre vocês. Elejam 7 homens cheios do Espírito Santo. E eles elegeram Estevão, né, o primeiro cheio do Espírito Santo. E o último da fila foi Nicolau. E esse Nicolau, elegido pela própria igreja, foi o que trouxe a obra dos nicolaítas, que se tornou uma doutrina na igreja de Pérgamo. Cumprindo-se o que Paulo havia dito, que olha, dentro de vocês mesmo. Então procurei, eu vou colocar na descrição, certo? Desse vídeo aqui, quando ele ficar disponível, vou colocar o link na descrição de onde nós tratamos isso aí, para nós não perdermos tempo, mas apontar o nosso tempo para outros assuntos. Mas volte lá e veja o que nós falamos sobre como, do meio dos diáconos elegidos da igreja, o nicolaísmo estava dentro de um homem e foi a semente dentro da igreja. Por isso o irmão Branham disse, na exposição das eras da igreja, o Espírito de Cristo saiu daquele corpo e veio sobre a igreja no Pentecoste, e o Espírito do Anticristo que estava sobre Judas também veio sobre a igreja e andava paralelamente na igreja. Mas no tempo do fim, o irmão Branham disse, quando os selos forem abertos, nós teremos um novo cenáculo. Será a verdadeira descida do Espírito Santo. E você sabe que o espírito do Anticristo, do nicolaísmo, não foi até o cenáculo. Judas não foi até o cenáculo.
Por isso que ele vai acompanhar a igreja até um determinado momento. Mas ali vai acontecer o quê? Ele vai ter que te expulsar, ele vai ter que te chutar para fora, mas não dá para seguir junto. Aí é o mesmo que você dizer para Jesus: nossa, Senhor, o Senhor não teve amor? Se Judas te colocou para fora, faça um círculo maior, coloque ele para dentro. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Ô, Senhor Jesus, coloca Judas para dentro. Ele te colocou para fora, coloque ele para dentro, faça um círculo maior. Senhor, tem uma palavra tão abençoada, tem amor. Não tem como cristianismo e nicolaísmo andarem juntos, não tem como. Isso não é porque nós não amamos, é ao contrário, é porque nós amamos e queremos que as pessoas saiam dela, porque a Bíblia diz: sai dela, povo meu, para não ser participante de seus pecados. Vou te dar uma citação. O único lugar de adoração provido por Deus, 28 de novembro de 1965, o profeta diz assim, ó: no dia em que vocês tomarem a palavra de um homem mais do que vocês tomarem a palavra da Escritura, nesta mesma hora vocês morreram. Nós falamos sobre o pecado imperdoável. Quando a verdade lhes é apresentada e vocês se negam a andar na verdade, vocês cruzaram a linha. E pode ver que esse espírito, irmão, esse espírito é um espírito mentiroso, certo? É um espírito mentiroso. Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ó. Essa aqui. A Era de Éfeso. 5 de dezembro de 1960. Isso aqui, a Era de Éfeso, pregada. No parágrafo 153 desta mensagem, está em inglês, mas você pode procurar aí. Irmão Branham diz assim, ó: well, né? Bem, o que causou isso, então? Os nicolaítas trouxeram um bando de homens para torcer a Escritura e fazer denominações para que Deus não pudesse se mover através disso. Esse é o papel do nicolaísmo. É trazer um bando de homens unidos para eles distorcerem a Escritura para que Deus não possa se mover através disso. Eles não citam o que foi citado. Eles têm que mentir. Eu não posso crer que esse é o Espírito de Deus, irmão. Eu não posso crer que esse é o Espírito de Deus. Eu não posso crer. Eu não aceito que isso seja o Espírito de Deus, porque isso vai contra o que diz a Escritura. Agora, você acha que os nossos irmãos foram para a arena? Eu vou repetir uma coisa que eu disse aqui. Você tem que pôr isso no seu coração, irmão. Eu estou falando com você e nos tem como pastor. Você tem que aceitar essa vacina. Não foi feita na China, não. Não se preocupa. Essa foi feita na glória. Quando os nossos irmãos foram para a arena para morrer, queimado, cortado, nossas irmãs que tiveram os seios cortados na frente de seus filhos, na frente de seus maridos, na frente das pessoas nas arenas, mas não negaram a palavra de Deus, você sabe por que que eles foram para a fornalha? Você sabe por que que eles foram picados, cortados, comidos por leões? Você sabe por que que isso aconteceu? Simplesmente porque eles não aceitavam comer uma hóstia. Simplesmente porque eles não aceitavam o batismo de criança. E você vai ler aqui na exposição das eras, eu vou ler para você essa semana. O irmão Branham dizendo assim, ó: aqueles irmãos que uma vez estavam dentro da mesma igreja, chegaram para aqueles que saíram e diziam assim: irmão, pelo amor de Deus, o irmão vai para a arena ser queimado só porque você não quer comer uma hóstia. Você quer ir para a arena ser queimado só porque você não aceita o batismo na criança, irmão? O que que isso... Irmão, cada um tem sua convicção. Cada um tem sua convicção, irmão. Mas andemos juntos, fazemos um círculo maior e colocaremos todos juntos. Mas aqueles irmãos que tinham o mesmo espírito dos apóstolos, por isso a mensagem do tempo do fim é converter o coração dos filhos de volta aos pais. Eles não queriam saber se era 1%, se era 2%. A única coisa que eles aceitariam é 100% da palavra. Aí você pode me dizer assim: irmão, mas não há nenhum grupo que pregue 100% da palavra. Se não houver um grupo que pregue 100% da palavra, então Deus mentiu.
Porque diz que sempre teria uma testemunha na terra. Sempre teria uma testemunha na terra. Sempre teria uma testemunha na terra. Então tem que haver testemunha na terra. Tem que haver testemunha na terra. Agora, eles não foram porque houve um grande abalo. Esse grande abalo veio depois, lá em 480, no ano de 487, em 325 na Musa. Mas no primeiro e segundo século, essas diferenciações foram pouquíssimas. Mas eles não aceitavam isso e por isso foram mortos. Porque não se enquadraram com aquilo. Aqueles que foram até aquela congregação e se diziam ser ministros, diziam ser pastores, eles foram encontrados mentirosos. E você sabe de uma coisa que eu vou dizer pra você? Antes de eu ler, tá bom, meu irmão? A página 105 da Exposição das Eras é minha última leitura. Sabe o versículo 6 de Apocalipse 2? Diz assim, ó. Colocastes estes à prova, irmão. Um homem que não quer ser colocado à prova tem que ser colocado à prova, sim. Você tem que provar. Você está me ouvindo falar agora? Você tem que provar se isso que eu estou dizendo é verdade ou não. Você tem que provar o meu espírito. Você tem que ver se o que eu estou dizendo aqui está aqui, ó. Está na mensagem. Que eu não estou isento disso. Dia da manhã eu posso estar denominado aí. E por isso que eu estou dizendo, a igreja deve estar tão bem treinada que não aceitará nenhum denominado em cima do púlpito. Nenhum tracinho de nicolaísmo em cima do púlpito. Tão preparada em discernir qual a diferença desse e desse, embora sejam muito parecidos, tem que haver. Senão, irmão, o diabo sempre terá poder sobre nós. Mas o que deixará ele impotente é isso. Ó, deixa eu colocar aqui para nós lermos, amém? Para nós encerrarmos, tá bom, pessoas? Deus abençoe a todos. Eu quero ler a página 105. Mas prometa para mim que você vai me dar a sua atenção nessa leitura, tá? Por favor. Sei que tem alguns irmãos. Daqui a pouco nós vamos orar por todos, né? Todos os irmãos. Deixa eu ir lá na página 105. Mas enquanto eu acho aqui, pega o seu caderninho, anota aí para você não esquecer. Parágrafo 105 da mensagem da exposição das eras da igreja. Lembrando, nós não estamos tocando no que é o nicolaísmo ainda. Nós vamos tocar essa semana. Agora é só uma introdução, tá? Para você me responder. Porque de repente você vai me responder, não, pastor, o senhor está exagerando, então nós deixa quieto. Realmente o senhor está exagerando, nós deixamos quieto. Então estamos exagerando. Mas se você falar para mim assim, não, pastor, não é exagero nenhum, continue, aí nós vamos continuar. Ok? Essa semana aqui, aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí sim, amanhã, na quinta-feira, quarta nós temos culto aqui, eu quero ler algumas coisas sobre o nicolaísmo e você vai comparando se isso é assim ou não. Tá? Não deixa eu te dizer, não. Você veja se isso é assim ou não. Página 105 da exposição das eras da igreja. Ó, 105? Ué, só um minutinho aqui, irmãos. É 105. Isso. Deixa eu ver se eu acho como texto aqui. Isso aqui. Isso, página 103. Eu não sei por que razão aqui na... Deixa eu só ver o negócio. Eu não sei por que razão, olha. Eu vou mostrar para os irmãos. Aqui, ó, tá na página 104, tá? Aqui no digital tá 104. Mas na minha, olha lá como o irmão Brano inicia essa frase aqui, ó. Quando a igreja se afastar da palavra, tá vendo? Aqui na minha mensagem, ó, está o mesmo texto, ó. Quando a igreja se afastar da palavra, só que é a página 105. Tá bom? Mas aqui no digital tá 104. Então, 104, 105, você vai achar esse texto aqui. Olha o que o irmão Branham diz aqui e preste muita atenção nisso. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá qualquer coisa. Então, você ouviu o que eu falei, citando o irmão Branham? Aqui, ó, inclusive é aqui que o irmão Branham fala, irmãos. Olha aqui, ó. Eu ia citar agora, ó. É aqui que ele fala, ó. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá qualquer coisa, ó. É como Eva. Quando Caim nasceu, ela disse, ó, alcancei do Senhor um varão.
Alcancei do Senhor varão. Agora, se você dá conta do que ela realmente quis dizer, isso ela pensava que tivera do Senhor um varão. Veja você, uma vez que ela for enganada ao tomar a palavra de Satanás em vez da palavra de Deus, ela então pensava que tudo o que dissesse estaria correto. Lembra que Eva é uma igreja, tá? Uma mulher da Bíblia é sempre igreja. Se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão. É a igreja como verdade. Jezabelismo, né? Mas Deus estabeleceu leis em seu universo. Ok, mas deixa eu ler uma outra coisa aqui, ó. Olha só o que o Umbanda fala aqui, ó. Ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como a verdade de Deus. Isto é exatamente o que temos agora. Exatamente o que temos agora. Igrejas se apresentam como fontes delas, jurem por elas e até mesmo matem para sustentar o erro delas. Isso não está só dentro da Igreja Católica. Não está só dentro da Igreja Católica. Mas o que eu quero ler é aqui, ó. Cadê? Isso, achei. Uma outra coisa, irmãos, rapidamente. Olha só o que o irmão Brana diz aqui, ó. Que amanhã eu vou citar isso aqui, aí eu não preciso ler, tá bom? Eu já citei hoje para os irmãos. Ó, página 103. Olha essa pergunta do irmão Brana, só isso aqui, tá? Ó. Ora, quando a igreja se torna hibridizada, produzirá cristãos puros? Ela não pode, tá bom? Não pode uma igreja que é híbrida, que tem 99% da palavra e 99% do que é certo e 1% do espírito nicolaísmo, não pode ela produzir filhos puros. Não pode. Tá? Não esqueça disso, porque nós vamos citar isso na próxima semana. Mas o que eu quero ler é aqui, irmãos. Ó. Deixa eu achar aqui. Na minha tá página 109, eu não sei como está aqui no digital. É a minha última citação, ok? Os irmãos que me acompanharam até aqui, Deus abençoe. É a minha última citação. Quando o Mombrana fala assim... Cadê aqui? Agora eu quero... Vamos ver se nós achamos aqui 108. Aqui, ó. Por favor, amados, por favor, por favor. Se você não ouviu nada que eu disse até agora, o mais importante está aqui, tá bom? Ouça isso, anote isso. Essa é a página 108, então na minha é a 109, tá? Não sei por que essa está uma página a mais do que o digital. É a minha última citação hoje, preste atenção nisso, por favor. Eu sei a tua pobreza. Eu sei a tua pobreza. Você notou que a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás nesse mesmo versículo? Sim, é a rica e poderosa organização que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus se move no coração dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O irmão Brana está dando um ensinamento para nós. Ele está fazendo uma pergunta. Quem é que deixa os edifícios e a propriedade sempre, né? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. Ah, irmão. Vide parágrafo 83 da mensagem Humilha-te. Sempre vai perder para a grande organização. E para onde então vão as pessoas? Eles adoram nas casas. Pergunta se uma igreja na casa hoje é respeitada. Se reuniões nas casas hoje são respeitadas. Pergunta se são respeitadas. Mas quando o eleito deixa a grande organização porque ela quer matar a palavra, ele se reúne aonde? Nas casas. Nos velhos armazéns e porões. Exatamente como fizeram quando foram para as catacumbas. Essas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, certamente, mas eram ricas no espírito. Agora, olha só. A minha última coisa, presta atenção. Eu sei a blasfêmia deles. Falamos sobre blasfêmia na mensagem do pecado imperdoável, agora recentemente. Ora, aqui não existe a ideia de que estes mentirosos estão blasfemando de Deus. Não. Não de Deus. Embora isso seja subentendido. Porém, eles estão blasfemando da verdadeira igreja.
certo? Eles não estão blasfemando de Deus diretamente. Eles estão blasfemando da verdadeira igreja. Irmão, eles não vão dizer assim, ó, o nicolaísmo, tá? É engraçado que eu tô pregando sobre nicolaísmo e alguns estão dizendo assim, você fica falando contra nós lá. Eu não tô falando contra nenhum homem, eu estou falando contra o nicolaísmo. Porque a mensagem chamou essas práticas de nicolaísmo. Porém, eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. É sempre assim. Os judeus de Jerusalém blasfemaram da igreja no princípio. Os gentios politeístas fizeram o mesmo. Agora isso aqui é para você, meu irmão. Se alguém vai ser mal falado, sempre será a verdadeira semente. Se alguém vai ser mal falado, será sempre a verdadeira semente, porque a verdadeira semente vai contra qualquer coisa que se levante sobre esta palavra, que tome o lugar da palavra. Sempre. Sempre. A verdadeira sempre será mal falada, sempre será mal falada. Mas aí eu te deixo a pergunta, será que é necessário? Nós estamos exagerando, irmãos? Porque se você não souber diferenciar isso dentro da estrutura da igreja cristã, essa é a única coisa que tornará o diabo impotente contra você. Essa é a única coisa que tornará o diabo impotente. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Isso é o cerne da mensagem do profeta. É o cerne da mensagem do profeta. Porque também era o cerne da mensagem de Paulo. O que Paulo disse em Timóteo? Nos últimos dias apostatarão alguns da fé. O que Paulo disse? Levantará no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. O que Pedro disse? Farão negócio de vós. Farão negócio de vós. Há um tempo atrás nós fizemos um culto sobre dízimo. Irmão, eu nunca falei que o dízimo não era para ir para o pastor. Nunca falei isso. Nunca disse que o dízimo não era para ir para o pastor. Nunca falei isso, nunca. Pode pegar o vídeo lá. O que eu disse é que o dízimo vai para o pastor, mas não é para ele comprar fazenda. Não é para ele comprar carro de 600 mil reais. Não é... Eu nunca disse que o pastor não pode receber nada da igreja. Pelo contrário, se você ouvir, eu disse que o pastor deve ter um salário, receber as ofertas de amor. E sim, sai do dízimo. Mas não fui eu que disse, foi o irmão Brana. O irmão Brana disse, irmão, se isso é dízimo, isso não pode ser colocado no meu bolso, isso tem que ir para a igreja. Foi ele que disse. O mesmo irmão Brana que disse que o dízimo é para sustento do pastor. O mesmo irmão Brana que disse que o dízimo é de sustento do pastor, foi o mesmo que disse, irmão, se isso é dízimo, isso tem que ir para a igreja. Por que só posso repetir isso aqui e isso aqui não? Quando eu repito isso aqui, eu tenho um bom espírito. Quando eu repito isso aqui, eu tenho um mau espírito. E eu quero, irmão, você que está me ouvindo, recentemente me enviaram um vídeo. Houve um ministro, eu não sei se na parte central do país, é na parte central, né? Ele foi fazer uma pregação lá sobre soberania da igreja e tal, aquilo que nós tocamos, que é o nicolaísmo, tá? Que é onde o nicolaísmo entra. Lembra que o irmão Brana vai dizer para nós que o nicolaísmo entrou dentro dessa estrutura da soberania. O nicolaísmo acaba com a soberania da igreja local. Aí ele falou assim, ó, não, vou pregar aqui, né? Vou dar uma nota para a igreja e tal, porque tem um espírito diabólico, tá? Tá bom, irmãos? Um espírito diabólico, querendo pôr a igreja no lugar que ela não deve estar. Ok.
Se estamos errados, estamos errados. Porque eu não vou me sujeitar a nenhum, eu vou me sujeitar à mensagem. E se essa mensagem pode sair da boca do homem mais perverso do mundo, mas se ele lê a verdade, eu vou me curvar diante disso. Só que é assim, ó, o que eu quero que você preste atenção. E não é um combate, tá, irmãos? Nós estamos aqui para combater com nenhum homem. Nós estamos atrás da verdade, irmão. Pelo amor de Deus. Eu sei que os irmãos conhecem meu espírito. Eu sei que os irmãos sabem que se nós quiséssemos agariar a gente, nós estaríamos pregando o que outros estão pregando. Estaria tudo bem, nós seríamos bem quistos, bem... Por isso que eu disse domingo, ser pastor como se dizem que é um pastor é a coisa mais fácil do mundo, irmão. É a coisa mais fácil do mundo. Agora, ser um pastor como o irmão Brana diz que deveria ser um ministro, não como a organização diz, como o irmão Brana disse que deveria ser um ministro, aí é outra coisa. Tá? Porque eu vou dizer para você, ninguém vai ficar rico pregando a mensagem. Ninguém ficará rico pregando a mensagem. Ninguém. E ainda, eu tenho que ouvir que o irmão Brana tinha muito dinheiro, hein? Sendo que ele disse, nós temos que viver em uma situação apertada. Nós temos uma grande família e temos que viver... Não, o irmão Brana não disse a verdade, irmão, sinceramente. Sinceramente. O irmão Brana não disse a verdade. Pois bem, aí esse irmão, esse pastor, um homem de Deus, foi pregar contra o ensino da soberania da igreja, né? Só que, veja só, é assim, ó. Ele está, bom, qualquer ministro tem o direito de pregar o que quer para a sua congregação, certo? O que quer para pregar a sua congregação, aqueles que têm como pastor. E está tudo bem, irmão. Pelo amor de Deus, já disse isso 1 milhão de vezes. Pode-se pregar o que quiser. A coisa que mais me pega é quando diz que isso está na mensagem. Aí, né? Só que é o seguinte, o argumento é assim, ó. Olha, eu vou provar que essa doutrina é uma doutrina diabólica, certo? Uma doutrina do diabo, como a soberania da igreja, como a questão do dízimo, é diabólico. E eu tenho aqui muitas mensagens. Eu trouxe muitas mensagens que falam sobre esse assunto. Muitas mensagens que falam sobre esse assunto. Todas essas mensagens o irmão Brana fala sobre esse assunto. Tá? Mas eu creio que, irmãos, para nós, será suficiente só 2. E adivinha qual das 2 que foi pego para ler? As que são convenientes. Eu tenho muitas mensagens que falam sobre o assunto, mas só 2 é o suficiente para nós. Se fosse suficiente, a mamãe só tinha falado nessas 2 e nunca mais tinha tocado nesse assunto. E eu estou dizendo isso porque depois eu recebo mensagem dizendo assim, o senhor é um crítico, tá vendo? O Mombrana disse 2 mensagens. Meu irmão, eu tenho 80 mensagens que o Mombrana diz contrário. 80! 80 citações que o Mombrana diz contrário. Só 2 é suficiente? Eu creio que essas 2 são suficientes. Qual 2 citações você acha que ele leu? Será que ele leu a citação que o Mombrana disse que se aquele ministro fazendo mal para Deus forte sua vontade, se ele não cita, que ele não repete a mensagem, tome distância dele? Esqueça-o, tome distância dele. Será que foi lido isso? Você acha que foi lido isso? Foi ensinado? Eu tenho muitas mensagens aqui, mas eu creio que só 2 é suficiente. Que Deus nos ajude. Porque eu vou dizer para você, para mim seria muito conveniente. Mas para minha alma não é conveniente isso. Para nossa alma é conveniente toda a mensagem. As citações, não uma citação, porque o próprio Mombrana diz na mensagem do primeiro selo, não tome uma de minhas citações isoladamente. Então, quanto a esses assuntos, irmãos, que estamos começando agora e vamos falar essa semana, eu posso pôr a minha cabeça lá no travesseiro e dormir em paz, porque quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi o irmão Brana.
E realmente, eu já preguei aqui, eu não sei se eu tirei do ar ou está aí ainda, os grupos independentes da mensagem. Tem pessoas que tomam esses assuntos, como pegaram o assunto do dízimo e fizeram um cavalo de batalha para fazer levante como pastor. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você tem que culpar alguém por isso, chama-se William Branham, porque foi ele que disse que isso deveria ser assim. Agora, se eu vou ser condenado por chamar de nicolaísmo aquilo que o profeta diz que é nicolaísmo, chamar de balanismo aquilo que o profeta diz que é balanismo, glória a Deus, que seja assim. Que seja assim. Mas eu não vou torcer a escritura para fazer ela dizer, ou de 80 mensagens, pegar 2 citações. Sinceramente, irmãos, por isso que uma vez eu disse isso, a culpa às vezes não é do líder, a culpa é da igreja, é do povo. Porque você aceitar que tem um monte de... Você aceita 2 citações, e aí usa aquela escritura, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, isso é verdade, isso é um fato, pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então tem 2 testemunhas falando desse assunto, mas também pega as outras 80 testemunhas que falam sobre aquele outro assunto. Duas testemunhas estão afirmando isso? Ok, mas 2 estão afirmando isso. Por que isso vale e isso não? E não é uma guerra de qual citação está certa. Não, todas estão certas. Só que todas elas têm um centro de equilíbrio. Não é nem para cá nem para lá. Agora, quando você pega só 2 que são convenientes, você está empurrando a coisa para lá e a coisa para lá não é verdade. É parte da verdade. E parte da verdade não te prometeu que vai te levar para o céu. Me perdoe, ok? Mas nós vamos falar sobre esse assunto. Eu acho que a maneira... Eu não creio que nós estamos falando deste assunto de maneira exagerada, né? Mas agora vamos falar. Agora vamos falar. Porque se tem algum espírito sendo incomodado, eu tenho certeza que esse não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus ama a palavra. E ele ama quando o diabo é desnudado, desvelado. É aquele exemplo que está na mensagem do segundo selo. O irmão Branham disse, o diabo foi... Quando Jesus foi para a cruz, o diabo foi tirando a roupa de Jesus, a ponto que ele foi pregado na cruz nu. Foi tirando a roupa dele, foi tirando o seu manto, foi, sabe, tirando das suas partes íntimas, ali o que cobria suas partes íntimas, e foi crucificado nu. O irmão Branham disse, agora a igreja está desnudando Satanás, estamos tirando a veste dele para mostrar o que ele é e as suas obras. E se você puder discernir o espírito do anticristo dentro da estrutura da igreja e resisti-lo, o diabo não terá nenhum poder sobre você, e essa é a coisa que eu tenho no meu coração, essa vacina que eu quero estar vacinado. Agora lembre-se do que o irmão Branham disse. Este grupo sempre será o grupo mal falado. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Muitos que vêm como nós. Nós não estamos sozinhos nisso. Muitos que vêm contra nós. Mas eles não querem ser mal falados. Eles não querem ser mal falados. Porque requer-se, o requerimento para se pregar isso, para se crer isso, é ser mal falado. Tá? É ser mal falado. Quer dividir grupo. Quer dividir igreja. Cuidado com ele que está dividindo igreja, está dividindo grupo. Deixa com Deus, eu deixo isso com Deus. Quando a única coisa que estamos fazendo é repetir o que o irmão Branham disse. A única coisa. Eu não vou fazer isso, irmãos, de aplicar o espírito do anticristo que quer me tirar do rapto para a Assembleia de Deus. Seria uma coisa até ignorante. Você crê que o espírito que quer tirar você do rapto está dentro da denominação, irmão. Lembre-se que as 2 eram virgens, os 2 grupos eram virgens. Não tinham conhecido o homem, tinham sua virgindade. Mas um foi e o outro ficou, porque um era prudente, examinava as escrituras, as guardava. A outra não armazenou nada, simplesmente era um membro de igreja. Deus te abençoe. Vamos orar? Deixa eu ver se tem algum pedido de oração. Minha última coisa, pelo amor. Ó a hora já. Sei que os irmãos vão trabalhar amanhã cedo. Uma coisa que o irmão Branham diz aqui na mensagem O Pecado Imperdoável, no parágrafo 22, diz assim, ó. A maior pestilência da igreja cristã hoje é o medo. Ela está amedrontada. E a razão que estão amedrontados é porque não foram ensinados corretamente e posicionados corretamente no evangelho.
Aí você vai ler a mensagem. O rei rejeitado, o irmão Brana disse assim, ó. O espírito denominacional, a denominação não é lá, tá? O espírito denominacional que coloca um homem acima da palavra, as convicções de um... a mensagem está dizendo, mas eu tenho minhas convicções. As convicções de um homem acima da palavra, isso é o espírito denominacional. E a palavra de um homem acima do que diz a mensagem. Na mensagem rejeitada, o irmão Brana disse assim, ó, eles põem um ponto que você vai conversar com as pessoas, elas dizem assim, Deus me livre de falar uma palavra contra a santa igreja de Deus. Deus me livre. Pode estar pisando na mensagem, cuspindo na mensagem, chutando a mensagem, mas Deus me livre, respeite o ofício, irmão. Pode desrespeitar a Deus, pode desrespeitar a mensagem, pode desrespeitar o profeta, mas respeite o ofício, tá? A mensagem que Deus enviou, no tempo do fim, a luz do entardecer, pode desrespeitá-la, ok? Mas respeite o ofício. Tenha respeito. Mas a mensagem pode desrespeitá-la, pode pisar, né? Pode chutar, pode cuspir nela, pode dizer que isso foi só para os dias do irmão Brana. Não há problema algum. Mas o santo homem de Deus, não digam uma palavra contra ele. Repito o que disse os apóstolos. Importa nós obedecermos aos homens ou a Deus? Importa nós obedecermos a Deus. E antes que você continue me julgando, né, eu só quero dizer uma coisa, irmão. Eu tenho amigos, como já citei uma vez. Às vezes, alguns irmãos, outros ministros, que têm um bom espírito. Eu vou dizer o Espírito Santo, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E que quando vão falar alguma coisa, sabendo que eu sou um jovem, né, 31 anos, não é tão jovem assim, mas um jovem, e tenho que aprender, eles não vêm trazer suas experiências. Eles vêm trazer a mensagem. Porque Deus não nos trouxe outra coisa, trouxe a mensagem. Experiência é muito bom. Há casos que ela serve como instrução. Isso é verdade. E eu me humilho diante disso. Mas, irmão, você não pode anular o que a mensagem diz só porque... Não tem como, irmão. Não tem como. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem algum pedido de oração aqui para nós orarmos. Não, né? Tem alguns irmãos online aqui. Tem alguns irmãos me assistindo agora, né? A gente faz mais esperando que vão assistir depois, em outro momento, né? Só alguns agora, mas Deus abençoe, irmã Raquel, irmão Marcos, a irmã Diana, Deus abençoe. Irmão Oséias, Deus abençoe, meu irmão Oséias. Irmão João Carlos, Deus abençoe, irmão João Carlos. Irmã Dagmar, irmãos Marina. Irmão André Ribeiro, Deus abençoe, irmão André Ribeiro. Deus abençoe pelas palavras, meu irmão. Senhor Jesus Cristo seja contigo. Irmão Sérgio, Deus abençoe, irmão Sérgio, também, pelas palavras. Irmão Moisés. Deus abençoe, meu irmão Moisés, pelas palavras também. Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. Mais do que qualquer coisa, discirna nosso espírito, tá? Amanhã nós estaremos aqui, se Deus permitir. Eu não sei se vamos começar um pouquinho mais cedo, mas enviamos no grupo aí. Eu quero orar por você, meu irmão, que está me ouvindo. E onde você estiver, incline seu rosto e que o Espírito Santo possa te abençoar. Então lembre-se, se você entender a estrutura dos dois espíritos, é por isso que falamos tanto sobre o nicolaísmo e vamos falar mais, né? Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa meus irmãos e irmãs, esses que estão assistindo agora, os que assistirão depois. Tu conheces o nosso espírito. Não estamos repetindo o que o irmão Brana disse, Pai, para arrebanhar pessoas, até porque não queremos nisso. Nós queremos num único grupo local. Nós não queremos membros. Nós queremos o Espírito Santo. Só há um membro que nós queremos, esse é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo no nosso meio. Sem o Senhor, nós não teremos mudança alguma. Nós seremos apenas mais uma igreja da mensagem, mais uma linha da mensagem, ou mais um pregador da mensagem. Eu não quero isso, Pai. Eu não quero isso. Isso não satisfaz a minha alma. Não é o suficiente sermos mais uma igreja da mensagem. Nós não queremos isso. Nós queremos voltar àquele antigo movimento dos tempos antigos, dos tempos antiquados, como disse o irmão Brana. Os tempos antiquados de oração.
aonde os 9 dons espirituais estavam dentro do corpo local. Não importa, Pai, se a igreja vai ser apenas 10 pessoas, 8 pessoas, 5 pessoas. O Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A tua presença é mais do que qualquer companheirismo, do que qualquer outra coisa, Senhor, do que qualquer irmandade, do que qualquer coisa. É a tua presença no nosso meio. Abençoe os teus filhos, os meus irmãos em seus lares, dá um bom descanso, recompensa esses que nos ouviram até agora, Pai. Dá uma noite abençoada e amanhã nós queremos estar em sua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. E olha, amados, apenas para deixar claro, nós amamos o companheirismo, tá? Nós amamos o companheirismo. O que nós não gostamos é do ecumenismo. Nós não temos ecumenismo. Ecumenismo não. Mas companheirismo, comunhão, nós amamos o companheirismo. Na palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Deus dê uma boa noite e até amanhã para os que puderem. Deus abençoe.